Feche seus olhos aí na sua casa, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na Tua presença, nós viemos até a Tua casa, nós estamos aqui para Te adorar, para engrandecer o Teu nome. Nós já louvamos, nós já Te adoramos, nós já ofertamos, e agora, Pai, nós vamos entrar na palavra e nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, fala conosco, Pai, dirige as nossas vidas para aquilo que Tu tens, para que a gente possa viver em novidade de vida, viver algo novo contigo, em nome de Jesus. Sobre minha vida, Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica, Pai, minha mente, meu coração, que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que só o Santo Espírito de Deus agora possa fluir através dessa transmissão, através deste altar, para tocar as vidas, para falar os corações em nome de Jesus, para gerar vida em nós. Fala comigo também, porque eu preciso de Ti. Pai, eu também sou humano e preciso da Tua direção sobre a minha vida. Pai, toca os corações, tudo que Satanás está tentando tirar a nossa atenção, tentando roubar a nossa atenção, tudo que Satanás está tentando talvez para derrubar a nossa conexão, que seja repreendido agora em nome de Jesus, e que nós possamos agora falar e ouvir a Tua voz e receber de Ti a porção para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria meditar com você em dois textos, e uma meditação muito rápida, muito breve, mas muito profunda, para que nós possamos sair dessa noite ou deste culto tendo uma ação, tendo uma direção para as nossas vidas. Então eu queria que você abrisse primeiro sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos para a gente começar a entender algo, e depois a gente vai ler outro personagem. Nós estamos num culto de sábado, nós temos como característica ou como tema, culto de sábado ser o culto do Espaço Jovem. É um culto de jovens para igreja, para todo mundo. Não é culto só para jovem, é para todo mundo. É momento de louvor e adoração. Não existe isso, esse momento é só para jovens, esse momento é só para os adolescentes. Não, o Espírito Santo de Deus, ele atua, ele não é segmentado, ele fala conosco em todos os momentos, em todas as horas. Então, por exemplo, eu falei da live da igreja infantil, ele fala com a gente, ele tem uma mensagem, muitas vezes ele toca nos nossos corações, ele traz algo novo para nós, mesmo sendo uma linguagem infantil. Então, abra o seu coração agora para receber o que Deus tem para você em nome de Jesus. Lucas, capítulo 18, o versículo 22. E aí, como nós estamos falando sobre, nesse tema, tipo, Espaço Jovem, eu separei 2 jovens para a gente ler aqui e falar sobre eles. Então, Lucas 18, versículo 22. Na verdade, Lucas 18, ele vai começar a falar sobre o jovem rico. Então é um jovem que chegou para trocar uma ideia com Jesus. E aí no versículo 22 está escrito assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Então o que Jesus tinha escutado? Tinha escutado que o cara era bom, que ele fazia tudo, que ele cumpria os mandamentos, que ele era o melhor cara da face da terra. Esse jovem disse para Jesus: eu sou o melhor, eu faço tudo, eu estou garantido. E aí Jesus fala para ele: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, venha e siga-me. Ouvindo isso, versículo 23, ele, o jovem, ficou triste, porque era muito rico. Jesus aqui, ele é abordado por um jovem. Esse jovem chega para Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para entrar no céu? E aí Jesus joga para ele assim: você precisa cumprir os mandamentos. E ele falou: então beleza, eu faço tudo isso. Jesus, ele não está preocupado, cara, com os nossos bens. Ele não está preocupado com aquilo que nós temos. Ele não está preocupado com as nossas riquezas. Ele não está preocupado com o nosso carro. Ele não está preocupado com as nossas dívidas. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o nosso coração. E aí esse jovem rico, diz a palavra de Deus, Jesus, ele conhecia o que estava por detrás
de todo aquele questionamento, tudo aquilo que aquele jovem estava falando. Jesus conhecia o coração, ele vê o nosso coração. Você está vendo aqui o meu rosto, minha roupa, você está me vendo assim, mas Jesus não está me vendo assim, ele está vendo o meu interior, ele vê o nosso coração. Eu não estou te vendo aí na sua casa, mas você pode estar sentadão no sofá, pode estar sem camisa, você pode, não importa como você está nesse culto assistindo essa transmissão, o que importa é que o Senhor, ele não vê o seu exterior, ele vê o teu interior. E aí Jesus, vendo o interior daquele cara, sabia do coração dele, sabia das intenções do coração dele, sabia de como ele era. Jesus pega e dá uma trauletada nele, falando: ó, falta uma coisa, cara, você é bom em tudo, mas ó, você é muito rico, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres, que compartilha aí depois disso você vai juntar teu tesouro lá no céu, e aí você vem e me segue. Pô, será que Jesus estava preocupado com o dinheiro daquele cara? Será que era essa a razão que Jesus estava incomodado, que o cara era rico, ele tinha muito? Será que isso era o centro desse diálogo? Na verdade não, cara. Jesus sabia que o coração daquele cara era tomado pelo dinheiro, pela riqueza, pelos bens dele. Talvez ele tinha o camelo do ano, ele tinha as melhores casas, ele tinha as melhores coisas, e isso para ele o bastava, sabe? Tipo, isso para ele era tudo. O coração dele estava ali, naquelas coisas. Era um coração corrompido por aquilo, pelo dinheiro. E aí Jesus pega e fala: eu preciso tirar isso do reinado do coração dele. Isso era o rei dele, sabe? Era o que estava no centro do coração. E no nosso coração, o que tem que estar no centro é Jesus. Quem tem que estar reinando em nós é Jesus, e não os nossos bens, não as nossas coisas, não os nossos filhos, não a nossa família. Assim, quem tem que estar reinando é Jesus. E se ele é o centro da nossa vida, tudo vai muito bem. E aí aquele jovem, ele decide ir embora triste, porque ele era muito rico, e ele não queria abrir mão das suas coisas. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Daniel, Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 1. E aí, enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, se você está pelo aplicativo da igreja, você consegue aí, tem a Bíblia já, embaixo da nossa transmissão, você já consegue acessar a Bíblia. Daniel 1, nós vamos ler o versículo 8. Mas antes eu quero contextualizar isso aqui para você. Não, vamos ler aqui versículo 8, depois eu vou contextualizar isso para você. Daniel 1, versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dessas coisas. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles, para não comer, para não estar. Aqui Daniel é um jovem, não sabemos se ele é rico ou se ele é da nobreza de Israel, mas segue que aqui nesse capítulo, Israel, né, Judá foi tomada, Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, toma o povo de Israel e leva para ele alguns escravos, algumas pessoas da mais alta cúpula de Judá, para estar no palácio, para servir ele, para estar ao dispor dele, para ser os seus sábios, para ser as suas cabeças lá, os seus braços, para estar lá ao seu dispor. E dentre deles está Daniel e seus amigos. E aí a primeira atitude que fazem é separar as pessoas, e separam lá Daniel e seus amigos. E aí Daniel dá uma olhada e vê que o banquete do rei era muito farto, tinha muita coisa, tinha muita comida, tinha muito vinho, tinha coisa para dar e vender. Só que todas as coisas, elas eram oferecidas aos ídolos, aos deuses da Babilônia, e Daniel decide não se contaminar com aquilo. Daniel decide, porque eles vão passar por uma avaliação de Nabucodonosor. Daniel decide e fala pro chefe lá, fala assim: ó, eu não quero
me contaminar, não quero me tornar impuro com essa comida e nem com essa bebida, então eu peço a permissão para só tomar água e comer legumes, só o que vem da terra, só o que vem do céu, aquilo que Deus fez. E Daniel toma essa atitude de não se contaminar. Isso, a princípio, gera uma situação, porque o copeiro fica meio assustado, né? O que vai acontecer? Porque se der ruim, ele que perde a cabeça, e ele falou, não, confia que Deus está sobre as nossas vidas e vai dar tudo certo, e o resultado é um resultado positivo. Mas nós temos que pensar que Daniel, ele não tem o resultado. Daniel tomou uma atitude. A palavra de Deus diz, Daniel decidiu. Daniel teve uma atitude de não se contaminar. E nós acabamos de ler a história de um jovem rico que ele decidiu continuar com as riquezas dele. O que eu quero falar nessa noite para você? Tudo parte de uma decisão sua, uma decisão minha, tudo parte daquilo que nós vamos fazer. Está sob as nossas mãos a decisão, se nós vamos seguir a Jesus de coração, se nós vamos entregar tudo nas mãos dele, ou se nós vamos ficar com as nossas coisas, com os nossos bens, com aquilo que está aí ao nosso redor. E aí eu quero falar com você sobre lutar ou fugir. Nós estamos vivendo um momento, uma circunstância aí no nosso país, na verdade no mundo todo, uma circunstância aí de um caos, né, social, de um monte de situação, aonde nós não sabemos o dia de amanhã. E as projeções para o dia de amanhã são projeções catastróficas, tudo ruim, tudo péssimo, são milhares de desempregados, são milhares de pessoas mortas, e se você começar a ver isso, você começa a ficar meio assustado, meio em pânico, meio desesperado. Mas eu quero falar nessa noite com você, é hora de lutar ou é hora de fugir? Daniel, ele decidiu lutar. Ele decidiu enfrentar, ele decidiu não se contaminar. Daniel decidiu no seu coração, não, eu vou fazer isso, porque o Senhor está sobre minha vida. Aquele jovem rico, ele também decidiu, mas ele decidiu o quê? Ele decidiu fugir. Ele decidiu, não, eu prefiro as minhas coisas, os meus bens, do que seguir a Jesus. Tudo parte de uma decisão, de uma atitude. Daniel, ele decidiu se abster, e talvez hoje é hora da gente tomar uma decisão de se abster de muitas coisas, de coisas que não estão nos deixando nos aproximar de Cristo, não estão nos deixando estar mais próximos do Senhor. Não existe nenhum problema em você ter o seu momento de entretenimento, assistir o seu Netflix, jogar seu videogame, não tem nenhum problema nisso, cara. Não existe nenhum mal, não existe pecado nisso. A única questão que eu quero abordar para você é quanto disso tem tirado você do foco de estar em comunhão com o Senhor. Como assim? De vez em quando você levanta, acorda, você está aí de quarentena, talvez você entrou de férias, não sei qual a sua circunstância, qual o seu momento, mas de vez em quando você acorda, você vai lá, você mal faz suas coisas, você já liga a televisão, e aí você já vai buscar um entretenimento, você vai ver um filme, você vai ver uma série, você tem muitas séries aí para pôr em ordem, você tem que assistir todas, pôr em dia, aproveitar esse momento. É isso que todo mundo está falando, é o momento de ficar em casa e aproveitar para pôr as suas séries em dias, pôr os seus filmes em dia, é a hora de você jogar os seus jogos, você passar todas as fases, você avançar nos seus jogos, e aí você está fazendo essas coisas, você está... Eu estou falando dessas duas coisas particulares, mas você sabe aí o que Deus está falando no seu coração, e tudo isso que você está fazendo, você tem deixado Deus de lado. Você tem estado que nem esse jovem rico. É melhor as minhas coisas, melhor o meu momento, melhor o que eu tenho para fazer do que ir aos pés do Senhor, do que ir buscar ao Senhor, do que estar em um relacionamento com o Senhor, em estar em intimidade com o Senhor. E eu quero falar para você, é hora de você decidir se você vai lutar ou se você vai fugir.
E a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta, ela é espiritual, e para vencer essa luta espiritual, nós precisamos do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar preparados, e para estar preparados, nós temos que buscar no Senhor as estratégias, aquilo que nós precisamos para que nós possamos vencer, para que nós possamos avançar, para que a gente possa viver algo novo nas nossas vidas. Nós estamos fazendo muitas vezes as mesmas coisas muito tempo e tendo os mesmos resultados, mas para que você possa ter um novo resultado, você precisa mudar a sua semente. Para que você possa ter um novo resultado, você precisa mudar aí aquilo que você está plantando. Se você só planta milho, você só colhe milho, você não vai colher outra coisa. Agora, você quer colher mandioca? Então planta mandioca. Você quer colher cenoura? Então planta cenoura. Você quer colher trigo? Você vai plantar trigo. Então você precisa mudar, você precisa diversificar as suas sementes. Então é hora de você tomar uma decisão. Você não precisa de muito na sua mão. O que você precisa é decidir viver para o Senhor. O que Daniel tinha na mão dele? O que Daniel tinha naquele momento? Ele não tinha nada. Ele só tinha uma decisão: eu não vou me contaminar. Eu não vou deixar o Deus a quem eu sirvo. Eu não vou abrir mão desse Deus. Mais para frente, depois de muitos reinados, tem uma situação, e Daniel é lançado na cova. Todos nós conhecemos essa passagem e tudo mais, né? Meio que não é na Babilônia, mas não é com Nabucodonosor, já é outros reis que passaram, e Daniel ainda continuava lá no posto de governador e tudo mais, e armam para a vida de Daniel, e Daniel é jogado na cova dos leões. Mas por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Por que tem essa passagem na Bíblia? Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia, e ele era fiel nisso, ele não abria mão disso. E um dia o pessoal se ligou nisso e disse: vamos armar aí que só pode adorar o rei, só pode adorar quem o rei mandar e tudo mais, e o rei autorizou. E aí Daniel foi para o quarto dele orar, e Daniel orava com a janela aberta, virado para Jerusalém, orando, pedindo a bênção do Senhor, pedindo para que Deus guardasse Jerusalém, e pegaram Daniel orando. Daniel não podia ter mudado a estratégia dele? Daniel não podia ter fechado a janela? Daniel não podia ter se escondido para orar? Para que Daniel ia continuar ali orando? Não, ele não abria a mão do Deus dele. Ele não abria a mão daquilo que ele tinha de mais valioso. Ele não abria a mão do relacionamento, da intimidade dele com Deus. E muitas vezes nós estamos abrindo mão desse relacionamento, dessa intimidade, e nós estamos tendo os mesmos resultados. E nessa noite eu quero falar para você: é hora de você voltar o seu coração para Jesus, é hora de você não abrir mão, é hora de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Jó disse que antes ele conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. O Senhor quer caminhar conosco, Ele quer andar com a gente, Ele quer estar do nosso lado. Então chegou a hora da gente ter essa experiência de falar para o Senhor: Deus, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, não só das lives, não só dos momentos que eu estou, mas eu quero te conhecer na minha intimidade. Eu quero te conhecer aqui no meu quarto, no momento a sós, eu e o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, de caminhar comigo. Deus, eu tenho uma situação aí pela frente. Deus, eu tenho uma situação de desemprego, me dá inteligência, me dá sabedoria. Eu fiz uma live hoje à tarde falando sobre sabedoria, e eu achei muito interessante, porque sabedoria é algo que nós temos que buscar diariamente. E eu falava a respeito disso, que os estudos, todas as profissões hoje, você não pode parar de estudar depois que se forma. Você pode pegar qualquer área que você tem conhecimento, você pode buscar, e você pode ver que se a pessoa que para de estudar, ela fica para trás. Em todas as áreas da vida hoje você precisa estudar, todas, porque tudo tem uma atualização, tem algo novo, tudo chega uma coisa nova, um meio novo, tudo é hora, e tudo. E a sabedoria assim, é diariamente você tem que pedir acesso à sabedoria. O Senhor é a sabedoria, e a palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá e não lança em rosto.
Então, para isso, você precisa ter um relacionamento. Daniel, ele era sábio, Daniel era inteligente, Daniel ele tinha convicção do Deus a quem ele servia. Então, por causa disso, Daniel foi tido ali na Babilônia como o mais sábio, ele foi tido na Babilônia como o mais formoso, ele foi tido na Babilônia como a referência, mas não por causa dele, mas sim porque ele não abriu mão de lutar pelo Deus dele. Ele não abriu mão de lutar pelo Deus a qual ele servia. O jovem rico decidiu fugir. Ele decidiu ficar com as coisas dele e fugiu. Mas Daniel, ele decidiu lutar. E a palavra de Deus nos traz para nós esses exemplos de homens e mulheres na Bíblia. E é muito interessante porque se eu olhar para esses homens, para essas pessoas, simplesmente como pessoas de outro mundo, eu não consigo alcançá-las, porque eu sou humano. Mas a palavra de Deus é tão linda porque são homens e mulheres assim como nós. Homens e mulheres que tiveram seus erros, tiveram seus acertos. Homens e mulheres que tiveram os seus percalços no meio do caminho. O grande exemplo que eu gosto é Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Foi um homem que adulterou, um homem que mandou matar, foi um assassino. E ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não abria mão desse relacionamento. Mesmo em meio aos seus erros, ele pedia perdão, ele se arrependia. Daniel é um homem como eu e como você, mas tudo parte da decisão. E essa é uma noite de decisão. É uma noite de você colocar o seu foco, a sua força e a sua determinação em ação. Eu tenho falado muito sobre isso e eu vou repetir isso para você nessa noite em nome de Jesus. Tudo parte de uma ação sua, uma ação minha, para que o sobrenatural se mova. Tudo vai partir. Daniel, ele decidiu. Primeiro Daniel decidiu. Você acha que Daniel estava tranquilão? Você não acha que Daniel estava com medo? Daniel foi preso. Daniel era um prisioneiro. Ele era um levado para o cativeiro. Se tudo desse errado, ele ia morrer. Nabucodonosor ia cortar a cabeça dele fora. Você acha que não existia um temor, não existia uma insegurança? Mas ele confiava no Senhor. Eu bem sei o Deus em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer muito além do que eu possa pensar ou imaginar. É esse Deus a qual eu sirvo e que eu estou te falando. Ele está aí com você. Ele só espera que você tome uma atitude, você tome uma decisão. E aí, vamos lutar? Vamos avançar? Vamos confiar no Senhor? Ou vamos fugir? A sua decisão nessa noite em nome de Jesus, para que você possa ver algo novo na sua vida. Você precisa decidir o que você quer, aonde você quer chegar, a quem você quer servir, se ao Senhor ou se você quer servir às riquezas, aos seus bens, aquilo que você conquistou. É você que tem que decidir. Deus não quer suas coisas, Ele quer o teu coração, Ele quer o meu coração. É hora de você converter o seu coração ao Senhor. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Pai, nessa breve meditação, nós ouvimos a Tua voz. E Pai, eu aqui no Teu altar, eu quero dizer para o Senhor que eu não quero fugir, mas eu quero lutar, eu quero avançar. Eu não vou abrir mão do meu Deus. Pai, me perdoa as minhas falhas, perdoa talvez os meus períodos de entretenimento que eu deixei de buscar o Senhor em primeiro lugar, mas eu quero estar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. E Pai, quem está comigo nessa live, quem assistiu essa palavra, quem recebeu essa palavra no seu espírito, Pai, que seja a sua decisão a partir de hoje, uma mudança na sua vida em nome de Jesus. Pai, se as pessoas decidiram lutar, que elas possam encontrar a força que vem do Senhor em nome de Jesus, que elas possam avançar, que elas possam crescer, que elas possam resplandecer e sempre, em meio a qualquer momento das nossas vidas, te daremos a honra, a glória, o louvor. Sempre renderemos glórias a ti. Se estivermos no melhor, nós vamos te louvar. Se estivermos na cova dos leões, nós vamos te louvar. Se estivermos na fornalha, nós vamos te louvar. Se estivermos, Pai, em notícias ruins, nós vamos te louvar. Em todo tempo, nós vamos louvar e adorar ao único que é digno, o Senhor. E essa é a nossa decisão, estar no teu altar. Essa é a nossa decisão, caminhar contigo. Pai, recebe as nossas vidas,
Transforma, Pai, o nosso pensar, transforma as nossas ações, transforma, Pai, o nosso movimento. Tudo possa ser convertido, possa ser convergido para aquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que viveremos os melhores dias das nossas vidas, porque o Senhor está sobre as nossas vidas, o Senhor está sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. A Ti seja a honra, glória, o louvor e exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que Ele complete a obra aí na sua casa. Tenho a certeza que você viverá os melhores dias da sua vida em nome de Jesus.